Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 16 de março, e o nosso tema de estudo de hoje é os 2 maiores mandamentos. Você já pensou em quais são os grandes mandamentos de Deus? Eu disse para você já ontem que os 2 maiores mandamentos que a gente sempre pensa, sempre vem à nossa memória é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Disso depende toda a vida do cristão. Como é que a gente pode refletir Jesus? Amando. Se Deus é amor, as minhas ações têm que ser ações de amor, que reflitam o caráter de Deus, reflitam quem Deus é. Se eu sou um cristão, se eu escolho estar com Jesus, refletir Jesus ao mundo, fazer a diferença, eu preciso viver em amor. E eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Lá no capítulo 22, a gente vai deixar que Jesus nos fale um pouquinho mais sobre esses 2 grandes mandamentos, essas 2 grandes ordenanças que Deus dá pra gente para que o mundo cristão realmente viva representando a Deus nesse mundo. Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 34, a gente tem então os versos que nós vamos estudar nesta manhã. Mateus, capítulo 22, verso 34 até o verso 40, e diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos analisar um pouquinho esses versos que a gente leu agora, dos versos 34 até o verso 40. Vamos lá. No verso 34, a gente vê que os fariseus, eles se reuniram, se prepararam para debater com Jesus. Os fariseus eram um grupo, dentre alguns grupos que existiam ali no judaísmo, dos líderes religiosos. E aqui diz, no verso 34, que Jesus calou, ele silenciou os saduceus. Os saduceus eram um grupo menor, mas que detinham o poder religioso em Israel. Por um exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam quase que no sobrenatural. Então eles eram um grupo mais cético, muito parecido com alguns cristãos de hoje em dia, que tentam dizer que os milagres de Deus não são reais. Pode acreditar, existem pessoas assim, que pegam a palavra de Deus e dizem assim: vamos desmitificar a Bíblia. Tudo aquilo que é miraculoso, fantástico, isso não existe, isso não é real. Vamos ficar apenas com os fatos históricos. Esse tipo de crítica bíblica, essa crítica textual, ela não reflete a fé. E era exatamente assim que os saduceus agiam. Eles não agiam por fé, mas apenas naquilo que podiam viver e tocar. A vida deles era o aqui e o agora. Em contrapartida, existia um grupo religioso que era muito próximo de Jesus. Apesar disso, eles eram além extremistas na palavra de Deus. Mas não exatamente na palavra de Deus, e sim na palavra de Deus e nas tradições dos antigos líderes e rabinos da época de Jesus, e que vinha um pouquinho atrás da época de Jesus. Esse grupo eram os fariseus. Pessoas que acreditavam na ressurreição, acreditavam nos milagres de Deus, acreditavam nas histórias da palavra de Deus, mas também acreditavam muito mais no que era, o que a gente pode considerar hoje nos pais da igreja, naqueles que viviam antigamente e tinham sua compreensão das Escrituras. Eles ficavam presos a isso, não tinham um aprofundamento real da palavra de Deus. Eles precisavam do olhar do amor e eles não tinham isso. Para eles era viver uma experiência religiosa de aparência. Se as pessoas os vissem na rua, eles gostavam de ser cumprimentados, eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam de ser e parecer algo, mesmo que não fossem, para que as pessoas os admirassem, mesmo que não fosse real. Isso acontece também no cristianismo hoje. Muitas pessoas não vivem o amor, o relacionamento com Deus, mas querem ostentar um cristianismo que é uma hipocrisia imensa, porque eles não conhecem Jesus, não reconhecem Deus nas suas vidas. E se Deus não pode viver nas vidas dessas pessoas, elas não têm a salvação. E isso então é simplesmente correr atrás do vento. Uma vida vazia, que é o que Jesus sempre falou.
O grupo religioso que Jesus mais criticou não eram os saduceus que não criam na palavra de Deus, mas era justamente os fariseus que diziam crer, mas na prática, na vida ali real, não acreditavam, não passavam a fé na palavra de Deus. Quando a gente vai então ao verso 35 e 37, nós vemos que o grupo de fariseus se reúne e um deles, que era intérprete da lei, então alguém que conhecia muito bem os evangelhos do passado, a palavra de Deus até os profetas, e também conhecia os ensinos dos rabinos, chegou para Jesus e falou assim: poxa, eu vou perguntar para Jesus aquilo que é mais difícil, vou chegar com tudo, 2 pés no peito. Vamos ver se Jesus sabe responder essa pergunta. Qual é o maior dos mandamentos? Mestre, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Talvez nesse momento Jesus pudesse responder para ele: olha, o maior mandamento seja devolva o seu dízimo. Nossa, com certeza muita gente hoje em dia gostaria disso, né? Devolva o dízimo. Mas não, Jesus não disse isso. Ah, mas o grande mandamento poderia ser, quem sabe, obedecer a dieta e as restrições para a alimentação da palavra de Deus, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus também não disse isso. O que Jesus disse foi aquilo que era o mais importante. Muitas vezes Jesus criticava algumas pessoas por exteriormente guardar os mandamentos, mas não no seu coração. Veja, a gente tem que devolver o dízimo, a gente tem que viver pela palavra de Deus, mas tem que ser tudo como uma consequência, um resultado, uma resposta de amor ao amor de Deus. Então Jesus disse aquilo que era o mais importante, que é a base dos mandamentos de Deus. Se você vai a Êxodo capítulo 20 e lê ali os mandamentos de Deus, os primeiros 4 mandamentos giram em torno daquilo que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento tem que vir do amor. Então Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, então todos os teus sentimentos, aquilo que tem dentro de você, de toda a tua alma, de tudo que é você, toda a tua existência. Nós somos almas viventes, então temos que dar a Deus e amar a Deus com tudo o que somos e com todo o entendimento. Vamos fazer uma separaçãozinha. Aquilo que sentimos e aquilo que sabemos, né? A razão da emoção. Existem esses 2 lados, né? E Jesus diz que esses 2 lados totalmente tem que amar a Deus, tanto o seu racional quanto os seus sentimentos, para que a sua alma realmente ame a Deus, para que você ame a Deus. Temos que amar a Deus de forma racional, que é o escolher amar a Deus, e também com os sentimentos, que é aquilo que nós sentimos no nosso coração. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu ser e de todo o teu entendimento. E Jesus complementa: este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este, verso 39, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você vai para os 10 mandamentos de Deus, que é a lei eterna de Deus, aquilo não mudou. Jesus não pregou na cruz do Calvário os 10 mandamentos. Eles são ordenanças para a gente, para a eternidade. Sempre vamos honrar esses mandamentos, porque eles refletem amor. E os primeiros 4 falam de amar a Deus, e os outros 6 falam do meu amor, do meu relacionamento com o próximo. E é isso que Jesus disse. É isso que ele quis falar para a gente. Esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, mas também amar o meu próximo, o meu semelhante, como a mim mesmo. Amar é uma resposta de Deus, o meu coração ao coração de Deus. Nossa lição, ela comenta que fala um pouquinho para a gente sobre a resposta que Jesus dá para esse fariseu, mas ele também comenta a nossa lição sobre a história do jovem rico. Talvez você não conheça, mas em Mateus capítulo 19 nos conta a história do jovem rico, que era um rapaz que viu Jesus abençoar as criancinhas, teve o seu coração motivado ali, aquele sentimento, poxa, eu também gostaria de ser abraçado, chega até Jesus, Mateus 19, você pode acompanhar, chega até Jesus e pergunta também: Senhor, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala para ele: olha, guarda os mandamentos. Ah não, Senhor, eu guardei a vida inteira esses mandamentos. Eu sempre obedeci. Tá bom. Você está dizendo que você sempre amou e sempre obedeceu. Tá bom. Então faz o seguinte, foi o que Jesus disse para ele, hein? Pega tudo que você tem, tudo. Vende. Dá o dinheiro aos pobres. Depois vem e segue. Esse rapaz, ele era sincero. Jesus viu isso, essa sinceridade no coração dele. Viu que ele era real, ele realmente queria ser salvo.
E por isso que ele guardava os mandamentos, por isso que ele fazia o que fazia. Mas a resposta desse rapaz nesse momento foi abaixar a cabeça e ir embora muito triste, porque a Bíblia fala que ele era dono de muitas coisas, ele tinha muitas riquezas. Onde está o seu coração? Se você ama a Deus, se o teu coração está com Jesus, a sua resposta será uma resposta de amor tanto a Deus quanto ao semelhante. Mas se o seu coração amar mais as riquezas, aquilo que o mundo tem a oferecer, você vai ser igual a esse jovem rico. Vai passar pela salvação e vai perder ela. Vai ser como os fariseus, que observavam por fora, mas não viviam em seus corações. Eu espero sinceramente que você seja fiel a Deus, que seu coração não seja nem um pouquinho hipócrita, mas sincero, louvando a Deus e respondendo ao amor de Deus com mais amor, porque é assim que funciona. Eu transbordo o amor que Deus coloca no meu coração. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Te agradecemos por esse amor que cresce a cada dia no nosso coração e nos faz refletir sobre quem Deus é. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã se Deus quiser. Fique em paz, fica com Deus. Tchau, tchau.